Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas estamos aqui para dar continuidade naquela aula de poliedros, né? Estávamos aí, agora vamos fazer a parte 2. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre poliedros, as suas classificações e suas representações. Os poliedros, ó, nas nossas atividades de todos os dias, em todos os lugares onde andamos, podemos observar com frequência presente de poliedros. Ela não sai. Então, em qualquer lugar que você estiver, você vai observar, você vai encontrar poliedros. Ele está presente muito na arquitetura, engenharia, no transporte. E aí temos um exemplo, ó, a caixa de sapato. Quem alguém da sua casa insiste em deixar fora do lugar. Então sempre tem aquela caixinha de sapato jogada em algum canto da casa, né? E aqui temos os dados que são usados para fazer alguns tipos de jogos. Tem os cubos, que são de 6 lados, de 12 lados. Alguns dados são específicos para algum tipo de jogo. E aqui, ó, a gente também tem aquelas famosas pirâmides do Egito, né? Que tem os seus faraós que ocupavam a área de 129 mil metros quadrados. Eram pirâmides enormes. Bom, agora vamos pensar no seguinte: o que todos eles têm em comum? A caixa de sapato, aqueles dados e a pirâmide. Você sabe? Vamos pensar. Um poliedro. Bom, possui superfícies externas de forma de polígonos, triângulos, quadrados ou retângulos. Aí o jeito é independente. Por exemplo, aqui eu posso dizer que é um quadrado, mas aqui é uma parte retangular. As pirâmides, elas tinham as suas faces triangulares. E damos o nome de faces, ou seja, a lateral, a parte externa de uma caixa, de alguma coisa, ela tem o nome de face, cada um dos seus lados. Como um detalhe, algumas delas recebem um nome específico, que são as bases, tá? Nós que tem duas bases, pois algumas delas têm apenas uma, como o quê? A pirâmide. Então, a pirâmide ela vai ter apenas uma base. Possuem segmentos de reta, que são os encontros das duas faces, tá? Elas são as arestas. Está aqui, ó, essa lateral aqui, ó, ou seja, a quina de alguma coisa. Elas são as arestas. E o que mais tem em comum? Ó, mostrou aqui, ó, bem no canto, esses cantos aqui, ó. Olha lá, possui pontos que são encontros de 3 ou mais arestas. São chamados de vértices. Então, para lembrar, os poliedros, o que eles têm? Bom, a gente já falou aqui. Eles têm as faces, que são a cara dela, né, as laterais, as arestas, que são os cantos, ou seja, as quinas, tá? E nenhuma casa, ela tem a forma de um poliedro. A parede é a face, o canto da casa é a aresta. E os vértices, o que são? Bom, são os pontinhos, ou seja, os cantos, os cantinhos lá em cima, onde é que encontra-se mais de 2 ou 3 ou mais arestas, né? Então, a diferença nas pirâmides é uma só. Qual que é a diferença da pirâmide? Exatamente, a base. Os demais poliedros têm mais de uma base. Só que a pirâmide, ela tem o quê? Apenas uma base. Então, daí, ó. E o vértice superior é um só. E eles partem todas as arestas laterais. Então, ó, o vértice está aqui, a base e as arestas ficam em vermelhinho ali, ó. Muito bem. Então, agora a gente já sabe que os poliedros têm 3 partes. 3. Arestas, faces e vértices. Bom,
Os poliedros, agora vamos classificar eles, mas isso é feito de modo parecido com a denominação de polígonos, que recebem um nome de acordo com o número de lados. É isso mesmo. Então, o número de lados, ele também ajuda a dar um nome do poliedro. E recebe nome de acordo com o número de lados, enquanto os poliedros recebem o nome de acordo com o número de faces. Ou seja, a gente confunde muito lado e face ali. Então, vamos ver alguns aqui. Esses 5 são os poliedros de Platão. Então, temos aqui, ó. Vamos começar neste primeiro aqui, ó. Bom, o que a gente está vendo? O nome dele? Tetraedro. Então, quantos lados, quantas faces ele tem? 4. Então, ele tem 4 faces. E aqui é a planificação dele. O próximo. Bom, como ele sendo os polígonos, a gente ia chamar isso aqui de cubo, certo? Mas como ele é um poliedro, ele tem um nome diferente, ó. Hexaedro, ou seja, quantas faces ele tem? 6 faces, exatamente, a parte planificada. O próximo, octaedro, tem 8 faces. O próximo aqui agora, ele é o dodecaedro, ele tem 12 faces. E o último, icosaedro, ele tem 20, isso mesmo, são 20 faces. Bom, agora vamos diferenciar poliedro convexo e os não convexos. Observe o cubo abaixo. Bom, temos ali um cubo. Bom, essa face aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, a face dela, ABCD. Então, eu tenho essa face. As arestas seria a aresta de A até B, de B até D, de D até C e de C até A. E quem são os vértices? Os vértices são canto. Então, cantinho A, canto B, canto D e o cantinho C. São os vértices. Bom, destacando a face frontal, ABCD, podemos perceber facilmente que é plano, que o contém, divide o espaço entre duas regiões, então, semiplano. De maneira que todos os restantes do cubo está em um destes semiplanos, ou seja, não está ali contido. Ele não tem a mesma posição. Então, dizemos que é um poliedro convexo. Tá. E esse outro poliedro aqui, ó, tá vendo que ele tem uma diferença ali, ó? Então, vamos ver o quê? A face definida pelo ponto I, J, L e M. Seria esse pedacinho aqui, ó. Esse retângulo aqui que você está vendo, ó. Bem pequenininho aqui, tá? O que acontece? Define também um plano que divide o poliedro em duas regiões. Cada uma delas localiza em um semi-espaço diferente. Ou seja, cada um dos semi-espaços definidos pelo plano IJLM que contém uma porção do poliedro. Logo, isso é dito não convexo, ou seja, eu tenho um poliedro, certo? Se eu tenho a face dele, onde que corta a face, o restante do poliedro está apenas de um lado, em apenas um espaço, eu posso dizer que ele é convexo, para qualquer face. Já nesse poliedro aí, se eu faço um corte exatamente como representado ali, ó, em cima daquela face que foi determinada, IJLM, o que acontece? Eu divido o poliedro em duas partes. Então, eu posso dizer que ele é não convexo, tá? Isso funciona, tem que funcionar em todos os seus lados. Bom, olha lá, ó. A face que define o plano que separa as porções do poliedro. Então, as porções do poliedro é um semi-espaço. E a porção do poliedro nos outros semi-espaços. Agora vamos falar daqueles 5 lá específico mesmo. Vamos rever o quadro dos principais poliedros, acrescentar neles informações do tipo quantas arestas, quantos vértices.
tem cada um deles? Bom, o primeiro lá, ó, o tetraedro. Então, o número de faces, 4. O número de arestas, 6. E o número de vértices, 4. O hexaedro, faces 6, arestas 12 e vértices 8. E assim são para os demais. Né? Então, todos eles têm o número de face, o número de arestas e o número de vértices. Bom, e agora, o que Euler fala? Percebeu algumas regularidades nos números dos quadros anteriores? Vamos ver alguns detalhes do quadro novamente. Então, vamos pensar aqui. Ó. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Vamos pegar qualquer um deles aqui. Ó. Como o Euler está falando ali, ó, observe que todos os poliedros, a soma do número de vértices mais a face é igual à soma do número de arestas mais 2. Ou seja, que esta aqui ó, é a fórmula V mais F é igual a A mais 2. Então, se isso aqui eu colocar os valores e obter uma igualdade, o poliedro é convexo, certo? Então, vamos ver aqui. Ó, um tetraedro. Quantos vértices tem? 4. Quantas faces? 4. Quantas arestas? 6. Então, vamos pensar, ó. Face mais vértice, a soma desses dois tem que ser igual a aresta mais 2. Então, vamos pensar aqui, ó. 4 mais 4 dá 8. E 6 mais 2, 8. Então, quer dizer que tá certo. Vamos ver com icosaedro, ó. O último aqui de baixo. 12 vértices mais 20. 12 mais 20, 32. E as arestas? É 30. Mais 2, 32. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos partir para algumas resoluções de atividades que a gente tem aqui, tá? Vamos novamente, então, vamos lá. Vamos sair desse aqui. Isso, apareceu o primeiro. Vamos lá. Essa daqui é muito fácil. É só usar a fórmula de Euler. Vamos lá. Para começar, qual que é a fórmula? Que a gente acabou de falar ali aquela hora. Vou até demarcar ela aqui, hein? Vamos lá. V mais F é igual a A mais 2. Simples essa, né? Ou seja, vértices mais face é igual a aresta mais 2. Ótimo. Agora vamos ver o que está pedindo no exercício. Ó. O exercício está falando assim. Ó. Um poliedro possui o quê? Esse poliedro ele possui, tá aqui, ó, vértices igual a 8. Aresta igual a 12. O que determina o número de faces. Bom, com essa jogadinha aí, ficou fácil demais. Bom, vértice eu tenho que é 8. Mais faces eu tenho? Não. Então, eu não sei, é isso que eu quero saber. Mais fácil. É igual ao número de arestas 12 mais 2. Bom, não falei que essa igualdade tem que ser sempre certinho? Então, 8 mais F é igual a 12 mais 2 vai dar? Exatamente, 14. Bom, e agora? Bom, o 8 que está somando aqui, ele vai fazer o quê? Vai passar para cá, subtraindo, vai ficar F igual a 14 menos 8. E quanto que é 14 menos 8? Eu sei que vocês sabem tudo. Então, 14 menos 8? 6. Exatamente. Então, o número de faces desse poliedro aí é 6. E quem respondeu a alternativa B está certo. Beleza? Vamos para a próxima? Bom, a próxima agora a gente vai forçar ela um pouquinho. Essa daí vamos ter que pensar uma boa parte. Deixa eu organizar aqui para a gente ver. Bom,
vamos lá. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar nesse exercício com muita, mas muita calma. Vamos ler ele, ó. Uma bola de futebol evoluiu ao longo do tempo, certo? Atualmente é um icosaedro truncado, ou seja, ele tem várias formas ali, são duas formas de polias diferentes, de faces diferentes, certo? Formado por quantas, mas quantas partes, ó? 32 peças. Opa, importantíssimo isso. Então, 32 peças determinadas de gomos, geometricamente, de faces, ou seja, são as faces. Então, eu tenho 32 faces. Oh, muito importante lembrar isso. Nesta bola, 12 faces são pentágonos regulares. Bom, 12 faces aqui são pentágonos. E outros, hexágono. Vamos ir marcando, depois a gente vai fazer. Aí ele pergunta assim, ó, os lados do pentágono e do hexágono são iguais e costurados. Ao unirem os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. Ó, então, o que a gente tem que pensar? Tem uma face aqui e a outra face. Quando eu unir as duas arestas, eu estou fazendo a costura. Então, para cada duas faces, eu vou fazer uma aresta. Então, quer dizer o quê? Para que eu tiver tudo ali, eu tenho que dividir por 2, exatamente. Então, quando chega o poliedro, singular é uma esfera. Então, ele vai ficar aquela bola de futebol. O número de arestas, então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Exatamente isso. Vou até fazer de outra cor aqui, para ficar bonitinho. O número de arestas e vértices existentes nesta bola de futebol são, respectivamente, então, o quê? Ó, que possui utilização Descartes e Euler, ou seja, aquela fórmula do V mais F igual a A mais 2. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver isso daqui, tá? Muito, mas muito simples. O que a gente tem que primeiro pensar? Deixa eu abrir bem o meu desenho aqui para a gente poder fazer. Bom, o que vamos pensar primeiro? Quantas peças ele falou que tinha? 32, certo? Então, ó, fala que tem 32 peças. Desses 32, 12 eram o quê? Olha lá, faces pentagonal. Pentagonal, então, 5. Então, tinha 12 faces de 5 lados cada um. Aí ele fala assim, os outros são hexágonos. Bom, os outros do quê? Desses 32 aqui. Se eu já tirei 12, sobrou quanto? 20, exatamente. Então, 20 vezes 6. Por que vezes 6? Por quê? Por quê? Porque ele fala assim, ó, o 12 por 5, porque são pentágonos. E o hexágono é 6 lados. Então, aqui está fácil. Quanto que é 12 vezes 5? 60. E 20 vezes 6? 120. Somando isso aqui, eu vou ter quanto? Exatamente isso que você acabou de falar. 180. Só que eu estou falando das arestas. E lembra o que foi falado ali, ó? Que quando costura duas faces, eu tenho uma aresta. Então, vamos lá. Então, quer dizer o quê? Que 2 vezes o A é igual a 180. Então, A é igual a 180 dividido por 2, 90. Então, são 90. Bom, aqui agora eu já matei. Por quê? Porque A é igual a 90. Se eu olhar nas minhas alternativas, só tem uma que tem 90 ali. Mas vamos ver se o outro está correto. Bom, qual que é a fórmula? Vocês lembram? V mais F é igual a A mais 2. Então, vamos lá. Vértices. Eu tenho o número de vértices? Não, é o que eu quero ainda. Mas, bom, ali ele falou que são 32 peças, ou seja, 32 faces. Faces 32 é igual a aresta que a gente acabou de falar, 90 mais
2. Então, vértices mais 32 é igual a 90 mais 2, 92. Para terminar isso daqui, o 32 está multiplicando, passa dividindo. Então, vértice é igual a 92 menos 32. Pergunta muito difícil. Quanto que é 92 menos 32? Exatamente, 60. Bom, ali pede respectivamente. Então, o que seria respectivamente? O número de aresta, então aqui primeiro, então a aresta tem que ser o primeiro número e o vértice o segundo número. Em qual delas que eu tenho 90 e 60? Exatamente, quem respondeu a letra D está correto. Beleza? Bom, vamos fazer mais uma aqui então, para terminar legal isso daqui. Esse daqui fala sobre diagonal. E agora? A tal da diagonal. Só que o que a gente tem que pensar? Primeiro, vamos lembrar o que é uma diagonal. Qual é a fórmula da diagonal? Bom, diagonal, deixa eu até fazer aqui. Qual é a fórmula da diagonal? Qual seria? Qual seria? Bom, vamos lá. Deixa eu até fazer a marcação. Opa! A fórmula da diagonal. Então, diagonal seria a raiz do quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa! Mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, o que seria esse A, esse B e esse C? Bom, primeiramente vamos pensar aqui no desenho. O que está falando aí nesta pergunta? Ó, qual é a medida da diagonal? Então, aonde que está a diagonal? Ah, ela está aqui dentro, ó. Essa diagonal aqui, ó. Até aqui nesse canto. Então, eu quero saber esse tamanho. Bom, quais são os lados? Eu posso falar que o 81, o 144 é A, 64 é B e 81 é a letra C, na fórmula da diagonal. Bom, vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui que está aparecendo. Isso, vamos lá. Então, qual que é a fórmula ali? A vezes B vezes C. Isso, muito bem. Então, vamos começar a resolver esse enigma. Então, raiz do quê? Bom, vamos colocar aqui. A, eu falei que é 144. Então, 144 ao quadrado, mais o B, que eu falei que é 64. Então, 64 ao quadrado, mais o C, que é 81. 81 ao quadrado. Bom, resolvendo isso daqui, né? Opa, aqui faltou. Vou colocar diagonal. Então, eu sei o quê? Que essa diagonal aqui, ela é igual a quanto? A raiz do quê? Bom, 144 ao quadrado, ou seja, eu quero 144 vezes 144. Então, eu vou ter um valor de 20.736 mais 64 ao quadrado. 64 vezes 64, 4.096 mais quanto? 81 ao quadrado. Quanto que é 81 vezes 81? 6.561. Não esquece de você fechar a sua raiz aqui para ficar tudo bem certinho, né? Bom, fazendo a soma de tudo isso daí agora, essa diagonal vai dar quanto? Bom, diagonal. Então, o que eu vou somar? 20.736 mais 4.096 mais 5.561. Somando tudo isso, vai dar a raiz quadrada de 31.393. Então, essa diagonal aqui, ela vai ser o quê? Aproximado a quanto? Exatamente.
177,18. Então, esse é o valor aproximado dela, porque na verdade ela dá uma dízima periódica. E o que pede? Qual é a medida da diagonal do bloco retangular que está aí abaixo? Bom, acabamos de encontrar. Então, quem colocou aí a alternativa C de correto, acertou. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui na nossa aula. Espero que tenha gostado e não deixe de compartilhar aí as nossas atividades, os nossos vídeos. Vamos curtir e dar um joinha. Até mais.